E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus. E a gente continua falando aí sobre quem? Sobre Ezequiel, 22 anos, profetizando a palavra do Senhor. Esse homem abençoado por Deus aí, que é considerado, né, a voz do Senhor, né? Porque ele só fala quando o Senhor fala com ele diretamente e manda que ele profetize. Se o Senhor não falar com ele, Ezequiel não fala nada, né? Ele não profetiza nada. E ontem eu falei uma coisa que pode ter gerado um entendimento um pouco errôneo, então eu queria só corrigir um pouquinho. Quando eu falei assim, que o Senhor vê Ezequiel como Jesus, eu tô dizendo assim, ele vê como filho, né? Ele vê como filho, mesmo antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor já vê Ezequiel como filho dele, né? Porque ele fala filho do homem, e ele só se refere assim a Jesus Cristo, né? Então, ele tá falando aí sobre filho de Deus, né? Então foi isso que eu quis dizer ontem, porque pode ter surgido aí alguma dúvida, né? Algum questionamento sobre isso. Então eu queria só deixar um pouquinho claro, né? Né? E Ezequiel continua essa jornada aí de Deus. Ontem ele falou com o povo, com a liderança, com muita autoridade, né? E ele posicionou a liderança. Na verdade, ontem ele Rapaz, falou com deixa eu te falar os uma coisa. anciãos, né? A única dúvida que ficou da live de ontem, dos feedbacks que eu recebi hoje, Claudio, sabe o que que é? Foi Ah, assim, qual foi o caminhão que passou aqui? Alguém anotou a placa? Porque eu fui atropelado, estou me recuperando até agora. Que foi isso que o Espírito Santo falou da minha vida, falou por mim, e eu vou dizer uma glória a coisa para Deus. você. Eu tô aqui, ó, assim, ó, só na graça, porque ele tá me levando agora, porque eu consegui botar tudinho na mãozinha dele lá e eu não vou retirar mais. É Glória a Deus, só isso que eu aleluia. recebi de feedback. É que foi ah, estrondoso. Glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor dos exércitos, né? Amém. Foi muito Vou deixar você fazer abençoado. do treino sozinho agora, você e Que Fernanda. isso? Não, faça isso comigo, não. Ó, primeiro que eu não faço sozinha, tem que ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo junto Pronto, aqui, né? pronto. Então, Segundo que eu tenho certeza que ele quer falar através de você também. Então a gente divide aí ah, as falas, fica melhor, né? tá bom. Tá bom, fazer o quê? Eu achei que eu ia ficar livre de uma live, Uhum, como como se se eu você quisesse. quisesse. É, fica desesperadinho, triste, né? Pois Não. é, Marcelo, mas foi o Espírito Santo de Deus. Ontem ele estava falando a respeito de uma coisa muito importante, que são os anciãos, né? Ele estava falando ali Aham. que esse povo que tem uma autoridade um pouco maior sobre o povo de Israel, porque é considerado um povo sábio, que viveu a história de Deus, né? E é um povo que foi lá a título de tirar satisfação com o profeta, e o Senhor não deixou nem que eles se aproximassem do profeta. Antes ele já foi lá e já foi falando lá com o profeta, ó, diga a eles que se eles vierem aqui tirar satisfação, eu vou responder a eles conforme a iniquidade deles, vou ter nem misericórdia. Então deixa eles bem lá longe, entendeu? Não venham falar comigo não, porque eles orientaram o povo de maneira errada. E eu vou falar uma coisa, o filho não vai pagar pelo que o pai fez, o pai não vai pagar pelo que o filho fez, cada um vai pagar pelo que fez, cada um na sua individualidade, porque a gente vê aí. Oi, João, seja bem-vindo, Deus abençoe. A gente vê aí o Senhor já falando para o povo sobre Apocalipse. Não, não, o Senhor não terá ninguém como inocente. Cada um é responsável pelo que faz. Cada um é responsável pela pelo que dirige a sua vida. E, infelizmente, tem muita gente que fala assim: ah, mas o pastor, ah, mas o profeta, ah, mas não sei quem. E você não tem um manual de vida aí, não, para te ensinar. Se você tem dúvida, vai lá e lê a Bíblia, busca, para de responsabilizar o outro, entendeu? A responsabilidade é sua e só sua, né? Então, Senhor, e é claro que ele fala assim: eu vou cobrar, claro que eu vou cobrar. Eu vou cobrar do profeta, eu vou cobrar do pastor, eu vou cobrar do levita, eu vou cobrar da Cláudia, eu vou cobrar do Marcelo, eu vou cobrar de cada um, entendeu? Conforme o que fizer. Mas isso não te faz inocente, porque você tinha um manual de vida e não foi procurar.
E fez do jeito que fez porque te convinha fazer. Porque você Aham. queria fazer dessa forma, né? Seja bem-vindo, Robson. Seja bem-vindo, Jailson. Deus Cláudia, e aí abençoe. assim, te cortando um pouquinho, amanhã às 18h59 a gente tem uma live Segura Coração, hein? Ah, é verdade. Porque ali, velho, eu quero ver a gente resistir ao Espírito Santo E não e não chorar, né? chorar, né? É. É uma mulher muito Porque usada ali por Deus. o negócio vai ser top. É. 9/4/18. É isso aí, Kika. Cada um tem que se responsabilizar mesmo. É muito importante isso. Pois é, essa mulher é uma mulher muito abençoada por Deus, né? Que é a irmã Helenice. Uhum. E ela, a gente vê mesmo a palavra de Deus na vida dela. E eu vou dar um spoiler aí sobre uma coisa que eu quero conversar com ela. Uma vez ela comentou assim, às vezes eu me Ei, vejo. ei, 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 ei. Pronto, acabou. Agora a gente vai ler Ezequiel, capítulo 15. Você quer É mesmo. saber? Amanhã, 18h59. Inteligência emocional, a paz que excede todo o entendimento, com Claudinha, o Espírito Santo e a irmã Helenice. Quer A saber o que ordem que a está irmã Helenice contrária, com o falou? Espírito Santo, Claudinha, irmã Helenice. Exatamente. Quer saber verdadeiramente como ter a paz que excede todo o entendimento? É simples. Pare de querer entender e vai lá, assista a live, que eu estarei lá também, chorando horrores, porque eu tenho certeza que eu vou chorar. Só que quando eu fui fazer a arte, já chorei só para Oh, fazer a meu arte. Deus. Você Só para imagina? fazer a arte, né? Você imagina lá na live com o Espírito Santo. Quando eu fui convidar também, eu tive um preparo muito grande assim do Espírito Santo, porque eu fiquei dizendo para o Marcelo, eu vou convidar, eu vou convidar, eu vou convidar. E aí depois eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Será que. E cara, sabe, a resposta foi muito legal, porque eu achei assim que ela ia falar assim, ah, minha irmã, é que eu tô, né, nesse momento, achei que ela ia falar alguma coisa assim, e ela chegou e respondeu, sim, sim. Eu disse, meu Deus, sim, então tá bom. Pois é. Simples assim, né? É. Muito legal. Nosso Pai é extraordinário, Cláudio. É, é Simbora, verdade. 12h21, direto do trono, estamos aqui falando sobre o capítulo 15 de Ezequiel, que é um capítulo bem grande. Eu estou preocupado. Só não propus a gente fazer o 16, porque o 16 é muito curtinho e pequenininho. Aí ia É, ficar esquisito se também fosse acho, fazer os né? dois. É, Também acho. mas Mas simbora. você já viu o título? Eu vi o título. Eu vi o título. Claro que eu vi o título. Ele fala assim, né? Bem pesado. Ele já Jerusalém começa. é uma videira inútil. Só o título já dá aí 20 milhões de textos. É, exatamente. Mas eu só busquei um. É Tá bom. sério. Eu sei que você buscou uns 15, mas eu só busquei um. Eu só busquei um. Oh, meu Deus. Mas É, então você lê até o final aí? Pode ler, fica à leio, vontade. leio sim. Ele fala assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ezequiel só fala quando a palavra do Senhor vai até ele, né? Dizendo. Porque Deus prometeu lá no início do livro dele que só vai abrir a boca quando eu desenrolar a tua língua e você falar. Aí sim você pode Se falar. não vai ficar mudo, querido. Filho Exatamente. do homem, porque mais é o sarmento, de videira que qualquer outro. O sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra nenhuma, quanto menos sendo consumido pelo fogo.
ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Porquanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Ele já falou tudo, né, Marcelo? Pronto, vamos orar? Amém. Não. Senhor, muito obrigado por essa palavra extraordinária de hoje, Deus. Muito obrigado por cada momento que o Senhor nos deu aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de Verdade. estarmos falando sobre tua palavra. E para falarmos, Senhor, sobre aquilo que enche o nosso coração, que é Amém. sobre o teu Santo Espírito. Deus amado, Pai bendito, conduz, Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora, o teu caminhar, o teu falar, Em que nome. diminua a minha, Cláudia, que Amém. aumente o Senhor e que seja feito somente o teu querer e a tua vontade. Em Que as nome de pessoas que Jesus. apareçam nessa live aqui sejam direcionadas por ti para ouvir exatamente aquilo e o direcionamento da tua grande voz, da tua grande mão. Em nome Nós de queremos Jesus. ter, Senhor, em nome de Jesus. Me veio isso no meu coração agora, Senhor. Nós queremos ser, em nome de Jesus, como Ezequiel. A gente só quer abrir a nossa boca quando for para o Senhor falar através dela. É verdade, E, Pai. Senhor, enrole a nossa boca, que ela não saia dela palavra alguma, se não for para glorificar, para engrandecer o teu nome. Todas as vezes que eu abrir a minha boca, Senhor, a palavra que eu quero dizer é que o Senhor tomou a mim e começou a dizer assim: em nome Em de nome Jesus, de Senhor, Jesus. nós oramos e agradecemos e simbora até depois do fim, com Em Jesus nome de Cristo, com Jesus. Deus, o Espírito Santo e cada um de Em vocês, nome de neste Jesus. momento aqui, para falarmos sobre o grande e o maravilhoso Deus. Amém. Em nome de Bora. Jesus. Amém. 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 Filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da figueira, da videira? Se queima. Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma coisa depois disso? Será que é possível tirar dela estaca para pendurar objetos, fazer coisinhas bonitas? Eis que é uma jogada no fogo para ser queimada. Se o fogo queimar as duas extremidades e o meio fica também bem carbonizado, será que serve para alguma coisa depois que queimou, que torrou, que foi jogada no fogo? Ora, se não servia para nada antes, quando estava inteira e não dava fruto, você imagine agora, depois de torrada, queimada, carbonizada, e não serve nem para churrasco. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, mesmo os que saiam do fogo, o fogo os. Olha só, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram grandes transgressões, disse o Senhor Deus. Não há o que preste em Jerusalém. E quando Jesus Cristo veio, ele disse assim: acaso existe alguma coisa boa que venha de onde? Nazaré. Olha só que extraordinário isso. Acaso alguém duvidou dele por causa dessas palavras lá atrás, por causa desse forte impacto emocional,
por causa nada mais, nada menos dessa criação de crença. Eles assim, qual é a passagem, amigos? Estamos 15. em Ezequiel capítulo 15. E ele diz assim, voltarei o rosto contra eles mesmos. Ele diz assim, acaso há. Esse dedinho é da minha avó, mãe da minha mãe, mãe do meu pai. Acaso há, É, mas meu pai. por um acaso, alguma coisa que preste que venha desse lugar. Mas Deus ressignifica isso. Isso que eu acho extraordinário, mas esteja aqui amanhã para entender Deus ressignificando hoje. Hoje ele está dando paulada. Hoje ele está dando pedra. Hoje ele tirou o cinto, igual Jesus Cristo fez no templo, e Falou saiu dando cinge os lombos. pancada. Exatamente. Cinge os lombos. Jó, querido Jó. Ontem, Cláudia. Que extraordinário isso. Ontem, Cláudia, ele citou 3 pessoas fantásticas nesse livro. Ele falou sobre Noé, sobre Daniel e sobre Jó. E ele falou assim, ó, acho que é por isso que foi não foi nem uma travessia de caminhão, não, véio. Foi um trator passando por cima. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Porque ele falou assim, Noé, Daniel e Jó respondiam por eles mesmos. E se dentro desse caos todo que vocês estão fazendo aí, se tivesse Noé, Daniel e Jó, só eles seriam salvos, o resto seria nada. E não é E por ele está causa se referindo deles que também eles... à família, né? Porque naquela época o Senhor livrou a Sim, família deles por amor a eles. E o Senhor sim, está sim. dizendo que nem a família, nem os filhos dele, ninguém seria livre. Ninguém, Só ele. ninguém, ninguém, só eles. E sabe o que é extraordinário? Ele fala assim, só eles, no meio desse povo todo aí, só eles que seriam salvos, só eles que... E eles não seriam responsáveis por salvar ninguém. Eles não seriam, mesmo que eles... Eu fui ler, tá pensando o quê? Mesmo que eles chegassem e falassem que nem Abraão, falassem, Senhor, por um acaso, se tiver lá Daniel, Noé e Jó, o Senhor salvaria o resto do povo todo? Ele já está dizendo, não, é só Noé, é só Daniel e é só Jó, porque filhinho de peixe não é peixinho, não. Filho de crente não é crentinho, não. Não E é antes dele. você. E no 13 ele fala, né? Mesmo que Moisés clame por esse povo, eu não ouviria a oração dele. Quer dizer, mesmo que Moisés chegasse e falasse assim, então tira meu nome do livro da vida, o Senhor ia dizer assim, tá tirado. Quer mesmo que tire? Tem certeza? Porque eu não vou salvar. É, sinto muito, brother, mas essa sua ousadia por esse povo que é pior. Saúde. Minha esposa foi espirrar assim, segurando hoje. Foi muito engraçado. Ela fez assim. Fez assim. Aí eu olhei pra ela assim: o que foi isso? Eu não consigo segurar igual você segura. Foi assim, foi. Espirra aí, amor, pra gente ver. Pra não acordar o baby, tá bem aqui. Então, o que acontece, velho? Que eu acho massa, que eu acho extraordinário. Ele diz assim: irmãos de Sodoma e Gomorra, o que vocês fazem. Eu acho que é isso no de amanhã. Eu acho que eu não vou dar spoiler, não. Eles, mas eles, o que vocês fazem é pior do que o que esse povo fez. E não dá, porque ó, Sodoma e Gomorra, Abraão foi lá e falou assim: Senhor, ele não é tão justo assim. Vai dizer a verdade, não existe tão justo assim. Mas por amor a mim, e Deus entendeu o coração de Abraão, falou assim: por amor a você, tá Oi, safo. Tereza. Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida, seja bem-vinda. Por amor a você, tá safo a parada. E aí ele foi lá, agora aqui ele tá dizendo assim: pare de se enganar-se. Sabe por quê? Porque de verdade, nem se Daniel, nem se os 3 estivessem junto ali, Daniel, Noé e Jó, ainda assim, não ia, eu ia fechar a conta e passar a régua, ia ficar só os 3. Nem os filhos, nem os netos, nem os bisnetos, nem as esposas, nem nada. Era Noé, Daniel e Jó, brother. Pare para prestar atenção numa coisa dessa, velho. Aí você fala assim, nossa, que Deus mau e injusto. Como que pode ter Aí ele tanta fala assim, falta de zorra, tão mal compaixão? e
tão injusto assim que eu tô desde do Êxodo explicando para vocês, vocês continuam a fazer a mesma coisa? Ou seja, tem quase 1000 anos aí, tem mais de 1000 anos aí essa parada, gente. Tem mais de 1000 anos essa parada aí, e eu tô aqui. Ele vai falar no capítulo de amanhã o seguinte: te separei. Não vou falar sobre o capítulo de amanhã. Pare, eu vou parar de estudar o capítulo de amanhã hoje. Eu prometo. Porque eu fico querendo dar spoiler, mas ele viu o povo crescendo, ele viu o povo se desenvolvendo, ele viu o povo amadurecendo, ele investiu nisso, sabe? Eu vou falar sobre isso amanhã. Então, olha só, vamos falar sobre isso amanhã. É o que ele Então, fala para Jonas, né? Ele fala para Jonas isso assim, quando Jonas se nega a ir até Nínive para poder pregar ao eu povo de vi o vídeo Nínive. da Fernandinha, que coisa linda, e ele fala a boboreira. Você está preocupado com a boboreira? É tão bonitinha, né? Ela falando. Linda! E ela gravou sozinha, gente. Você viu o celular na mão? Ela que gravou. Falei, vou aproveitar esse vídeo. E assim, então ele fala claramente, como ele está falando para Jonas, cara, eu plantei, sabe? Eu cuidei, eu reguei, eu dediquei o meu amor a esse povo. E você quer simplesmente que eu vá lá e destrua do nada. Você acha que isso É, não dói no meu coração? Você acha que isso é como um sorriso para mim? Ah, mas eles fizeram mal para Jerusalém. Fizeram. E o tanto de mal que Jerusalém fez também. uau, não é? Pois Então é, é amor. Deus é pai. Deus é pai. exatamente. Né? E É padrasto. muito bonito. Lá Não, no sim, e Salmos 80. padrasto, quem foi o pai do meu pai? É, é Né? verdade. É, é verdade. Lá nos Salmos 80, né, de 8 a 11, ele fala assim, ó. Salmos 80, de 8 a 11. Diga. Ele diz: Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas? De sorte que vidimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repasta os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê. Visita essa vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Perece os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Isso é quando o povo está pedindo restauração, né? Para o povo de Israel. O que acontece? Ele está falando exatamente isso. É um povo, né? Que Deus cuidou, um povo que Deus amou, um povo que Deus esteve presente o tempo todo com eles. E de repente eles começam a ver esse povo derrubado, esse povo sendo pisoteado. E o que o Senhor fala? O Senhor fala assim: por que vocês derrubaram a cerca? Por que você permitiu que esse mal entrasse? Por que vocês abriram um caminho para isso? Então, o Senhor está ali responsabilizando eles, né? Ele fala também lá em Isaías. Vamos lá. Isaías 5, de 1 a 7, ele fala assim. Isaías 5, de 1 a 7. Ele diz:
Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fértil, né? Fértil. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou. De vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uva boa, mas deu uva brava. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço-te, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer? Ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha, ainda mais pela minha vinha, que eu ainda não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uva boa, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vós farei saber a vós, farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sede, para que me sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Tornar-lhe-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então Deus está falando assim desde o princípio, né? Lá em Isaías, lá em Salmos, né? De Davi, o Senhor está falando desde o início que ele trouxe do deserto essa vinha e ele limpou a vinha. Como é que ele limpou a vinha? Passou por todo o deserto, por toda a tribulação que passou ali, aqueles 40 anos no deserto, sendo modificado, sendo transformada, sendo tratada, sendo limpa. Ele entrou na terra de Canaã, que é uma terra boa, e o Senhor plantou no meio uma torre. O que ele está falando? Ele edificou uma casa ali. Ele edificou uma tenda de oração. Ele orientou a vinha, ele plantou a vinha no meio. Ele disse aos sacerdotes como deveriam agir. Ele distribuiu a vinha pela terra inteira. Ele não permitiu que nenhuma lhe faltasse. Ele fez até o que eles pediram, porque quando os levitas disseram, Senhor, não é justo que nós não tenhamos terra, eu entendo o seu propósito, mas então me dá uma terra do lado de fora, né, de Canaã, nas margens do rio, e que a gente possa entrar na terra, fazer o que a gente tem que fazer para poder cuidar do templo, cuidar da sua casa, fazer as coisas que o Senhor tem mandado que a gente faça, e que a gente tenha também uma herdade, que a gente tem uma herança para dar aos nossos filhos. E o Senhor disse, tudo bem, concordo com vocês, só que vocês não vão se abster de entrar na terra e ajudar a conquistá-la. Não, Senhor, de jeito nenhum, estaremos aqui com o Senhor. E o Senhor fez até o que eles pediram. Quando as mulheres chegaram para ele falando, Senhor, nós não achamos justo que nós não temos pai, não temos filhos, não temos marido e por conta disso não teremos terra. Então nós ficaremos à mercê do outro povo, do povo de Benjamim, do povo de, enfim. E como será a nossa vida? O Senhor disse, concordo com vocês, então lhes darei terra. Farei conforme o que vocês estão me pedindo. Então o Senhor o tempo todo direcionou o povo com igualdade, com amor, com prosperidade, separou do que era errado, limpou, cuidou, transformou, plantou, deu prosperidade, uma terra que mana leite e mel. E antes deles entrarem na terra, Deus já vinha dizendo, mas se vocês se corromperem, mas se vocês se afastarem, mas se vocês fizerem de maneira errada, se vocês... Aí eu vou tirar a minha mão sobre a vida de vocês. E eles abriram o muro.
Permitiram que a casa de Satanás entrasse dentro da casa deles. Colocaram dentro da casa deles imagens, se prostraram, adoraram. E mesmo quando reis como Josias entrou e pegou e tirou todas os ídolos, ou reis como Acais, que fez a mesma coisa, ou como, acho que foi Jeroboão, agora não vou lembrar o nome dele, fez também assim, tirou, o povo ia lá e fazia o quê? Colocava de volta, colocava de volta, colocava de volta e adorava esses ídolos. E aí ontem o Senhor até fala assim, mesmo aqueles que não colocaram ídolos, têm ídolos em seu coração. Até os que não colocaram têm ídolos em seu coração. Então, o que eu posso fazer? Se eu já falei, se eu já conversei, e ele está falando lá em Salmos, o que mais vocês querem que eu faça? O que mais? Porque eu vim avisando, eu vim conversando, o que mais vocês querem que eu faça por vocês? Não existe mais o que falar. Ó, Samuel tá gritando aí. Até Samuel falou. Samuelzinho aí tá gritando que Samuel lá atrás também falou. E vocês continuaram. Ele tá sentindo o espírito aqui. Ele disse assim, o Sam tá falando assim, gente, Samuel também falou. Né? E mesmo assim, o povo continuou caminhando no caminho errado. E Deus tá perguntando, me diga aí, qual a solução? Lá em Isaías, em Salmos, ele está perguntando, me diz aí, qual é a solução? O que eu faço? Mas, ó, posso te falar qual é a solução? Posso falar aqui? Pode. O que Jesus Cristo nos ensinou? Jesus Cristo nos ensinou a solução para isso aí. Com certeza. Deus falou antes e Jesus Cristo ensinou. Exatamente. Pode falar. Ele fala assim, né? Ele diz sobre toda essa questão da Jerusalém ser uma videira inútil. Cláudia leu a respeito da videira inútil. E aí Jesus Cristo explica por que a árvore e por que Deus está falando aqui em Ezequiel que a árvore se torna inútil e como que isso acontece. Só falar uma coisa antes de você falar por quê. Vocês já viram uma videira? Alguém já viu? Eu tive uma videira aqui em casa. Já vi. Ela dava fruto, mas o fruto dela era azedo, era ruim. A gente teve que tirar ela. Era A videira daí. é azeda. Ô, Giovana. A gente tentou de tudo e ela não deu uva boa. Mas assim, você pega Aí o que você faz? De novo. É verdade. É verdade. Ou então ela faz, sabe o quê? Ela impede que a outra nasça bem, né? A raiz dela. Então, o que acontece? Ela pegou, a gente plantou, quem já viu vinha, ela não levanta sozinha. Começa assim. O galho dela é muito fraco, ela não levanta sozinha, ela precisa de ajuda para levantar. Suporte. Depois que ela levanta junto com o haste, ela ainda precisa de que você faça várias sustentações para ela, porque senão ela vai para o chão. E aí ela se enrola em toda essa sustentação. Quem é a sustentação da planta? É Deus, é o Espírito Santo de Deus. A nossa sustentação. Então ela precisa dessa haste, ela precisa dessa sustentação. Mesmo que ela tenha uma raiz boa, se você tirar a haste, tirar a sustentação, o que acontece com ela? Ela cai. Porque o galho dela é fraco. É muito fraco. Agora ela tem raiz boa. Cara, para tirar da raiz é muito difícil. É muito difícil. Ela tem raiz boa. Entendeu? Mas ela não tem. Não dá para você fazer móvel, não dá para pendurar alguma coisa nela. Não dá, ela é frágil. Você coloca no fogo, ela queima mesmo. Queima rápido. Se ficar no sol, quando você tira a raiz, ela seca, que você consegue fazer assim, ó, espremer, e ela vai virando terra. Pó. Ela é muito fraca mesmo.
Agora pode Jesus falar. Cristo diz, no capítulo 15 de João, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele corta os galhos, os que não dão frutos, mas ele poda e limpa todos os galhos que dão frutos, para que dê ainda mais frutos. Olha só como ele trabalha tanto nos que não dão frutos, ele arranca fora e joga fora. Arranca e joga fora no fogo e queima, porque não serve para nada. E os que dão frutos, eles ainda são moldados, modelados, podados e cortados. Ou seja, para a gente dar ainda mais, quem não dá fruto será cortado e vai virar fogueira de alguém, vai virar fogo de alguém, vai servir para aquecer a vida de alguém e vai ser muito rápido, uf, né? Porque cega Era isso que eu rápido ia uf, falar, nem e aquece, tá? queima rápido e nem aquece tanto. Ele serve para acender o fogo. Sabe, para acender o fogo da churrasqueira, para virar carvão não serve. Mas para acender o fogo, ajudar a acender o fogo da churrasqueira quando seco, serve. Que faz assim, uf, queima rápido, pronto, e acabou. Então, eu sou a videira verdadeira. Para aquele que dá frutos, ou para aquele que não dá fruto, eu corto e jogo fora no lixo. E aquele que dá fruto, eu continuo trabalhando nele. Não é, eu estou dando fruto e estou bonitinho. Não, eu estou trabalhando, eu estou podando. Você acha que cortar não dói? Ah, muito. Você acha que ser podado não dói? Você acha que verdadeiramente você está crescendo, crescendo, crescendo e ó, corta um pedaço essa aresta aqui, e essa outra aresta aqui. E esse cortando isso para que você dê, ele diz aqui, ó, para que vocês deem ainda mais frutos. É. Vocês já estão limpos por causa dos ensinamentos que eu tenho dado a vocês. Continuem em mim e eu continuarei em vocês. Assim como o galho não pode dar frutos por si mesmo, a não ser que continue na videira. Vocês também não podem dar frutos por si mesmos, a não ser que continuem em mim. Então, por que que ele está perguntando isso aqui? E é impressionante como Jesus Cristo, mais de 1000 anos depois, ele está falando sobre a mesma coisa, da mesma forma. Ele está falando do povo de Deus, ele está falando de Israel. Ele está falando agora não só mais para o escolhido, mas ele vai transpassar isso para todo o planeta, para todo o mundo, para todo mundo. Isso é extraordinário. Então, assim, é por isso que não dá fruto. Porque uma videira, como a Cláudia falou, ela é fininha, ela não, Ela é a, frágil. Ela precisa da frágil. sustentação que é Deus, e ela Exatamente, precisa ser uma videira, um ramo que veio da videira verdadeira que é Jesus Cristo, exatamente, porque exatamente. senão ela cai. E não adianta você achar que é videira e que vai dar fruto sozinho. Não tem como dar fruto só. Não tem como arrancar o galho de uma árvore, entendeu? E esperar que ele dê. Você pega um galho de uma mangueira, você corta ele, você pendura ele na sua casa, entendeu? E fala assim: agora estou Não vai esperando dar dar muito. manga. Não vai dar manga, ele vai secar, vai se estragar, entendeu? E não vai dar manga. Pode até ser um lance bonito que você colocou na sua casa para enfeitar e tudo mais, mas ele vai se secar, ele vai apodrecer e ele não vai dar fruto, porque a gente só dá fruto quando a gente está grudado na árvore. E se a árvore tem raiz, e se ela tem sustentação, porque se ela não tem raiz, né? Que é isso de você gerar conhecimento, de você gerar desenvolvimento, Se e não tem aprofundar sustentação verdadeiramente no Espírito no Santo de Espírito Deus. Santo de Deus, que é a sabedoria, certo? E não tem a Que é o nosso sustentação. nutriente, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso nutriente. Se a gente for colocar Exatamente. assim, ilustrando, seria assim como se a terra fosse o Espírito Santo de Deus, aquilo que dá os nutrientes, aquilo A que dá seiva, a, aquilo a que vai seiva. subindo e vai Isso nutrindo mesmo. toda a árvore. É, Exatamente. Deus é a É como quando você sustentação, são estivesse as assistindo hastes, né? aquele filme Avatar. Tá, eu ainda não vi a conexão, mas eu vou ver. Toda aquela estrutura
ela está enraizada como se fosse uma raiz só Ah, para entendi. toda, Aquela para árvore que eles queriam derrubar, entendi. Entendi. exatamente, entendeu? Sim, Para sim. toda a estrutura. Então, todo o ecossistema, todo o ecossistema depende dessa seiva, dessa essência que é o Espírito Santo, que alimenta, como Cláudia falou, que nutre e quem sustenta é o Pai. Se você arranca uma árvore dessa fora e você sustenta ela com uma corda na sua casa, ela vai secar, ela vai apodrecer, ela não dará fruto porque ela está longe do Pai. Então, o que que acontece? Ele diz isso todas as vezes que você estiver perto do Pai, você terá coisas extraordinárias. Longe do Pai, você pode até ter coisas, mas elas não são extraordinárias, elas não são duradouras. E elas são para o seu bel prazer, não é para transbordar e nem servir na vida das outras pessoas. Elas vão se acabar. E o Sempre vão tronco, se né? O acabar. tronco é Jesus. Jesus é aquele tronco que está levando tudo Exatamente. para os galhos, né? E nós somos os Exatamente. galhos. Exatamente. Aqueles que estão ali só para ser sustentados. Porque, na verdade, Não há sustentação em nós mesmos, né? é, e se afastar, somos inúteis. Então, nós somos Exatamente. inúteis, né? É isso É, aí. só É. somos úteis quando somos filhos do Senhor, quando estamos E quando nos estamos braços com o do Pai. Pai. É isso aí. Caraca, é mesmo, né? Desse jeito. E a gente já tem 41 minutos falando e o capítulo é pequenininho, hein? É. Você ora ou eu oro? Ou você quer Não, falar mais peraí, alguma vamos. coisa? Não, vamos terminar. Então ele Então fala, né? termine. Então ele está falando sobre essa videira, né? Que é Jesus, a videira verdadeira, que é Jesus. Mas ele fala também lá em Jó 15:6. Vamos lá em Jó 15:6. Ainda tem mais um, além de Jó 15:6. Tá bom. Jó 15:6, ele fala assim, ó. Ai, Senhor, a tua própria boca te condena. Eu, não eu. Os teus próprios lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Não, mas é só o 6, né? A tua própria boca te condena, né? Não sou eu. São suas palavras, é o que você faz, né? A sua própria boca te condena. E ele fala também lá em Reis, 2 Reis 25, de 8 a 10. 2 Reis 25, de 8 a 10. Sabe por que ele volta muito em Reis, Marcelo? Hum, Porque Reis, na verdade, ele não conta a história por completo dos reis, né? Reis, na verdade, é como se fosse um resumo do que. Ele é um resumo do que aconteceu, né? Porque a intenção de Reis é só trazer os versículos, os reis, quem foram, o que eles fizeram, né? Quanto tempo eles reinaram e o que aconteceu durante o reinado deles. Mas a história dos reis mesmo são contadas em Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. hum. Esses contam a história dos reis mais detalhados. Enfim, mas lá em 2 Reis 25, de 8 a 10, ele fala assim, ó. No sétimo dia do quinto mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes, todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, e derrubou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos.
Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram para a Babilônia. Então, assim, lá em Segunda Reis fala exatamente do que Ezequiel falou, que Deus falou através de Ezequiel que iria acontecer, né? Que ele fala, queimarei, né? Queimarei, assim como queimei a vinha. Darei para ser queimada. Então acontece exatamente isso, né? Nabucodonosor entra na cidade, né? Sitia a cidade e ali ele queima toda a cidade, as casas, ele queima os prédios importantes, né? E ainda deixa as pessoas mais pobres da cidade para trabalharem nela, como escravos, né? Na vinha. Então, aí a história contando o que aconteceu. Sim. Não só. Eu acho importante a gente falar, porque assim, não é só assim. Deus falou, tornarei a terra em desolação, portanto, porque cometeram graves transgressões, assim diz o Senhor. Tá, tudo bem. E aí, o que aconteceu? Aconteceu isso. Nabucodonosor entrou na cidade, Ah, sitiou sim. ela, Sim. queimou a cidade, derrubou a cidade, entendeu? Conforme o que Deus falou que ia fazer, É. entendeu? Ele permitia que os reis fossem lá e conquistassem a cidade, pior ainda, envergonhassem as pessoas e pior ainda, escravizasse elas, né? E aí eles perdiam o sábado. É. Eles perdiam sábado, que eles já não tinham mesmo, porque na verdade sábado, sabatá, dia de descanso, é dia de descanso na presença do Senhor, buscando o Senhor. E eles já não tinham o sabatá, porque eles estavam na presença de outros deuses e não na presença do Senhor, Verdade. né? Então tu ora. Deus maravilhoso. Que palavra fantástica. Muito obrigado, Paizinho, por mais um momento de tarde extraordinária na sua presença. Mais um momento de entender, Pai, que nós, em união ou em unidade contigo, nós teremos e seremos grandes coisas e realizaremos grandes coisas. E que a tua grande mão nos protege, nos afaga, nos corrige, nos poda, para que também consigamos dar mais e mais frutos, Senhor. A sua mão, ela é uma mão que retira as coisas ruins e é uma mão que coloca as coisas boas, que nos molda como molda o oleiro para realizar na nossa vida coisas extraordinárias, para que consigamos realizar em nossas vidas coisas extraordinárias. E as coisas extraordinárias, Senhor, para a nossa vida que nós queremos, não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade, como o Fernando falou em um dos comentários dele outro dia, em uma live, que se eu consigo tirar uma árvore daqui, o meu objetivo hoje é pegar e dar uma aula que eu não consigo dar, e eu dou essa aula, já é prosperidade. Se eu consigo fazer um planejamento, já é prosperidade. É verdade. Prosperidade não é somente dinheiro. É muito importante nós É entendermos isso. Ser produtividade. fiel no pouco não é somente no dinheiro, no É dízimo e na verdade. oferta. É ser fiel no pouco no tempo, é ser fiel no pouco nas mudanças, é ser fiel no É pouco nas coisas verdade, que o Pai. Senhor verdadeiramente nos É inflama o verdade, nosso Senhor. coração para fazer todos os dias. É Pequenas verdade. coisas, conseguir entender, ser grato pelas pequenas coisas, mesmo que sejamos insatisfeitos e a gente busque mais, ainda assim, ser gratos pelas pequenas coisas. É verdade. Continue nos podando, Senhor. Continue Sim. nos moldando, Com Pai. carinho, Pai. Continue em nome de Jesus, Senhor, nos transformando a cada dia, para que Não a sei cada quando. dia possamos ser ainda mais melhores para Ti,
para que possamos criar mais raiz e desfrutar do Teu Santo Espírito, para que possamos ter mais sustentação de Ti e os nossos galhos alcancem vários lugares inimagináveis e que esses galhos deem frutos, Senhor, e não sejam galhos inúteis da Tua videira. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos com a certeza e a clareza de que já alcançamos isso através do Senhor e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês, coloque a mão sobre a vida de vocês, que unja, e que em nome de Jesus Cristo a gente divulgue cada vez mais e mais a palavra do Senhor, para que logo Ele venha nos buscar, Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se preocupa não, Tereza. Vai ficar gravado. Deus vai abençoar. Você vai conseguir assistir, viu? E muito obrigada que você tem nos abençoado muito, viu? Papai do céu, coloque a mão no seu coração aí e te unja. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Tchau, amo vocês.